Eu acredito que tem muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, porque isso tem uma série de vantagens sociais, tem uma série de vantagens relacionais, etc. Mas pessoas que verdadeiramente acreditam, eu não sei se é um grupo muito grande de pessoas. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Dr. Lucas Napoli, psicólogo, psicanalista e professor doutor em psicologia clínica pela PUC-RJ. Com precisão científica e linguagem acessível, ele traz a psicanálise para o cotidiano, desvendando o que está por trás das emoções, comportamentos e conflitos humanos. Acontece da pessoa dizer, olha, eu consegui me comunicar mentalmente com uma pessoa que estava lá no Japão. E a pessoa no Japão fala, realmente houve essa comunicação. O problema é que a gente não consegue falar assim, então vamos reproduzir isso aqui num laboratório para a gente verificar o que está acontecendo, né? Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Lucas, como psicólogo e grande estudioso, Deus, na sua opinião, é um arquétipo ou podemos dizer que Deus é uma realidade necessária? Olha, eu diria que Deus é uma realidade para as pessoas que acreditam em Deus. Deus é uma realidade para aquelas pessoas que têm verdadeiramente fé, né? Não para aquelas que simplesmente aderem a uma determinada organização religiosa, a uma determinada convicção religiosa, que participam de organizações de eventos religiosos, mas para aquelas pessoas que efetivamente acreditam em Deus, Deus é uma realidade porque a existência desse ser, a suposição da existência desse ser, interfere diretamente na vida dessas pessoas. Elas modificam comportamentos em função da suposição de que esse ser existe. Quer dizer, se eu acredito em Deus, eu entendo que exista uma vontade dele para a minha vida. E se eu verdadeiramente acredito, o que eu considero, Felipe, que seja uma experiência relativamente rara. Eu acredito que tem muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, porque isso tem uma série de vantagens sociais, tem uma série de vantagens relacionais, etc. Mas pessoas que verdadeiramente acreditam, eu não sei se é um grupo muito grande de pessoas, tá? Mas para essas pessoas que verdadeiramente acreditam, Deus é uma realidade, porque a vida dessas pessoas é modificada por conta da suposição da existência desse ser. Mas ainda assim, nesse caso, Deus é uma realidade subjetiva. É uma realidade subjetiva, sem sombra de dúvida, para essas pessoas que acreditam. Agora, para as pessoas que não acreditam, né, esse ser, a ideia desse ser, não faz a menor diferença na vida dessas pessoas. Então, mas a gravidade, independentemente de você acreditar ou não, bom, você pode fazer o teste. Pular do alto de um prédio, você vai saber. A grande questão é a seguinte, quando eu te perguntei isso, eu queria, na opinião do Lucas, tendo estudado a mente humana, todo esse processo evolutivo, inclusive, do nosso psique, na sua opinião, Deus está para além de uma subjetividade ou não? Eu acho que a única coisa a qual a gente pode ter acesso empírico é a experiência subjetiva das pessoas que acreditam em Deus. Quer dizer, você pega, por exemplo, a experiência de pessoas que atestam terem tido um contato real com Deus, uma experiência real com Deus. Por exemplo, pessoas que passaram por experiências místicas, né? Aquilo a que nós temos acesso é a experiência subjetiva dessas pessoas. E elas atestam uma realidade dessa experiência, mas essa experiência não pode ser publicizada, digamos assim, né? As próprias pessoas dizem que não tem como descrever muitas vezes como foi essa experiência, né?
Então, eu diria que do ponto de vista psíquico, né, do ponto de vista natural, a que a gente tem acesso é a experiência dessas pessoas. Certo, porque Deus é impossível pela própria definição. Deus, né? Agora, quando eu te perguntei isso, eu estou sendo provocador, é porque eu quero chegar num mistério contigo e aprofundar na sua visão sobre o que seria o inconsciente. Por quê? Tendo conversado com tantas pessoas que passaram por esse programa já, Antônio Carreiro, que, poxa, é uma sumidade quando a gente fala em hipnose e transe. Eu conversei com muitos outros psicólogos, psicoterapeutas, cada um na sua área, e outros religiosos. E quando eu vou conversando com essas pessoas, eu vou chegando pessoalmente a uma conclusão de que todo o místico, de que todo o espiritual que é tanto falado, ele está nessa dimensão do inconsciente. Eu queria entender contigo o que é definitivamente, na sua opinião, o inconsciente. Olha, pelo que a gente pode formular a partir da experiência clínica com os pacientes, né? Eu tenho praticamente 15 anos de trabalho como psicanalista, atendendo pessoas, e a partir do estudo teórico, é difícil propor uma definição que faça jus ao fenômeno. Mas eu diria para você, até me apoiando um pouco no que Freud, que foi o inventor do conceito de inconsciente moderno, né, propõe, eu diria para você que o inconsciente é fundamentalmente uma suposição. É uma suposição que nós precisamos fazer, nós somos obrigados a fazer para compreender o comportamento humano. Considerando que nós fazemos uma série de coisas e falamos uma série de coisas que não podem ser explicadas apenas considerando aquilo que a gente deliberadamente pensa, conscientemente pensa, eu preciso supor que existam determinados processos psíquicos que são inconscientes, que não estão sob o controle da minha consciência, que se processam em mim de maneira, digamos assim, autônoma. Então, quando eu, por exemplo, aqui, eu estou falando com você e eu, de repente, troco uma palavra pela outra, eu não tive a intenção consciente de trocar essa palavra. Portanto, a única possibilidade que eu tenho de explicar esse fenômeno de troca de palavras é supondo que no meu inconsciente, assim, numa dimensão inconsciente da minha mente, houve alguns processos que aconteceram e que me levaram a trocar uma palavra pela outra. Né? Então eu diria que o inconsciente é fundamentalmente uma suposição que a gente precisa fazer para compreender o comportamento humano. Ou seja, nós precisamos supor que exista nos seres humanos uma dimensão do psiquismo que opera de maneira autônoma, sem controle consciente, e que influencia diretamente o nosso comportamento. E onde estaria esse inconsciente? Na medida em que, para que os nossos pensamentos existam, e supondo que no inconsciente o que existe é fundamentalmente pensamentos, né? Para que os nossos pensamentos existam, é necessária a presença do cérebro, é necessária a existência do cérebro, não só dele, né? Porque um cérebro sozinho, sem estar num corpo, sem estar num corpo minimamente funcional, ele não tem utilidade nenhuma, ele não tem funcionamento nenhum, né? Mas supondo que para os nossos pensamentos existirem é necessária a existência de um cérebro, então a gente pode dizer que uma base fundamental para os processos psíquicos inconscientes é o cérebro. Sim. Então, de forma nenhuma, a psicanálise nega o papel do cérebro nos processos de pensamento, inclusive nos processos inconscientes de pensamento. Né? Muita gente acha isso, que a psicanálise tem uma oposição em relação à neurociência, e não é verdade. É porque a gente entende que o cérebro é necessário, é uma condição necessária, né, para o inconsciente. É que a questão é a seguinte:
A gente pensa muito e faz essa analogia com o computador, né? É o hardware e o software. Uhum. Então, beleza. O cérebro é o hardware, é o físico. E tem o software, que é a mente. Uhum. Agora, a mente é o quê? Está para além do físico em si mesma ou ela não é uma matéria à parte? Uhum. Por que eu estou te perguntando isso? Uma pessoa em estado de transe. Você já provavelmente teve esse tipo de experiência. Vendo no seu consultório ou ouvindo relatos de que essas pessoas têm experiências, por exemplo, extracorpórea. Se comunicam. Então, uma pessoa está em transe em um ambiente, uma outra segunda pessoa está em transe num outro lugar e, de alguma forma, elas se comunicam. E, ao voltar do transe, elas relatam o que conversaram, o que falaram, o que viram. Uhum. Como é que a gente explica isso somente em nível de hardware, de matéria? Pois é, eu particularmente, eu nunca vivenciei uma experiência como essa ou observei diretamente uma experiência como essa. Esse tipo de experiência que você acabou de relatar especificamente, eu não havia ainda ouvido, escutado, né, o relato de uma experiência como essa. Mas já vi relatos de outros tipos de experiências, como, por exemplo, sonhos premonitórios, sei lá, expectativas que acabam se concretizando, ou experiências como as experiências de quase morte, né, em que a pessoa está ali, segundo o relato dela, ela estava em coma e mesmo assim ela consegue relatar o que estava acontecendo, né? São fenômenos que desafiam uma explicação que considera que a nossa experiência psíquica está, digamos assim, reduzida àquilo que acontece apenas numa esfera natural, né? Ou que a nossa experiência psíquica tenha como base exclusivamente o nosso corpo e, sobretudo, o sistema nervoso. São experiências que desafiam essas explicações. Existem pesquisadores dentro da psicologia que se propõem a encontrar explicações naturais para fenômenos como esse, né? O grande problema que a gente encontra, o grande desafio, Felipe, é que essas experiências, elas dificilmente são reproduzíveis, né? Então, assim, acontece da pessoa dizer, olha, eu consegui me comunicar mentalmente com uma pessoa que estava lá no Japão, suponhamos, né? E a pessoa no Japão fala, realmente houve essa comunicação. O problema é que a gente não consegue falar assim, então vamos reproduzir isso aqui num laboratório para a gente verificar o que está acontecendo, né? Essas experiências dificilmente são reproduzíveis, e isso torna o estudo científico delas complicado, né? O que não significa que a gente esteja invalidando o relato dessas pessoas, mas que é difícil estudá-las cientificamente, né? Eu dava aula de metodologia científica na faculdade de psicologia e em outros cursos também. Eu já tive muitas vezes discussões com os alunos, né, sobre isso, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, a ciência, ela é bastante humilde, embora muitos cientistas possam não parecer, né, e não sejam de fato. Mas a ciência em si, ela é bastante humilde. Ela diz assim, olha, eu só consigo estudar um fenômeno dentro de determinadas condições. Se esse fenômeno é observável, se ele é um fenômeno publicizável, digamos assim, se ele pode ocorrer para mais de uma pessoa, né? Aí eu consigo estudar aquele fenômeno. Não sendo possível isso, eu não consigo estudar. Não significa que o fenômeno não exista, que existam causas que a gente não consegue acessar, mas cientificamente eu não consigo estudar aquele fenômeno, né? Então a postura mais correta da parte de um cientista, de um pesquisador, não é dizer assim, olha, a explicação espiritual que você está dando para esse fenômeno, ela é inválida. A postura mais correta, mais humilde de um cientista é dizer, olha, eu não consigo dizer nada sobre esse fenômeno porque ele não é reproduzível em laboratório. Ele não é reproduzível em condições que eu possa investigar o que está por trás dela. Entendeu? Então, mas nesse sentido,
A própria psicologia não enfrenta um tipo de dificuldade pela subjetividade de cada ser humano? Enfrenta. Existem, inclusive, pesquisadores, cientistas de outras áreas, né, da física, da química, que chegam a dizer, olha, a psicologia, a sociologia, a antropologia não são ciências. Não são ciências porque elas propõem explicações para fenômenos que não são reproduzíveis em laboratório. E, de fato, é assim. Né? De fato, muitos fenômenos que a gente estuda e para os quais a gente propõe explicações e hipóteses, eles não são reproduzíveis. Porém, nós conseguimos encontrar indícios, podemos dizer assim, né? Indícios, pistas, indicativos que nos permitem formular hipóteses para explicar aqueles fenômenos que podem ser úteis. Então, assim, vamos pegar aqui um exemplo bem tosco, mas só para entender. Né? Então, vamos supor assim, uma pessoa tem uma tendência a se apaixonar, uma mulher tem tendência a se apaixonar apenas por homens indisponíveis. Então, ela se apaixona por aquele chefe que é casado, aí, de repente, por um colega de trabalho que está num namoro. Ela só se interessa por homens indisponíveis. E aí essa pessoa vai fazer análise. Fazendo análise, a gente percebe que, de repente, ela tem um apego muito forte ainda com a figura paterna, e a gente formula a hipótese de que talvez essa pessoa não tenha abandonado ou atravessado completamente o que a gente chama na psicanálise de complexo de Édipo. Então ela está inconscientemente ainda pegada à figura paterna. Eu posso garantir 100% que é isso? Assim, não tem como. Porque eu não tenho como voltar no tempo para saber se o apego dela à figura paterna foi um apego excessivo, etc. Eu não tenho como entrar na cabeça dela, no cérebro, para ver exatamente as conexões neurais e saber exatamente o que está em jogo ali. Mas eu posso formular essas hipóteses, e essas hipóteses podem se mostrar úteis ou não. Pode ser que essa hipótese ajude a entender o caso dessa paciente e ela melhorar, ou pode ser que não. Então, o critério que a gente utiliza na psicologia, na antropologia, na sociologia, é um critério que a gente chama de heurístico. Quer dizer, eu proponho hipóteses, e essas hipóteses podem ser úteis ou não. As hipóteses úteis a gente as mantém, e elas vão ajudando a gente a fazer o trabalho, e as hipóteses ineficazes a gente vai abandonando no processo, né? Mas são hipóteses que fazem referência a processos naturais, digamos assim, né? Então, assim, é um trabalho parecido, um trabalho que um investigador faz quando ele não tem provas cabais de um crime. Por exemplo, o caso do goleiro Bruno, né? O goleiro Bruno foi condenado, mas ninguém achou o corpo da Elisa. Então, como é que ele foi condenado? Ele foi condenado porque se colheram indícios suficientes que apontavam para o cometimento do crime. Mas, assim, o corpo, ninguém achou. Né? Então, a prova cabal, a evidência fundamental, ninguém achou. Mas tinham tantas pistas que foram suficientes para condená-lo. Da mesma forma, na psicologia, frequentemente acontece isso. A gente não tem uma prova cabal daquilo que a gente está apontando como causa ou como um fator, mas nós temos indícios suficientes. Né? Aí eu ia te perguntar sobre isso. Por que a sociedade ou os cientistas tentam anular tanto a ideia de Deus, se como uma hipótese é uma coisa extremamente, uma ideia, né? Extremamente viável. Não é interessante? Sim. Aí eu faria uma distinção que eu acho necessária entre o sujeito que é ateu e o sujeito que é ateísta. Sim. Né? O Freud, por exemplo, talvez muita gente não saiba disso, mas o Freud, inventor da psicanálise, ele era um ateísta. Freud era a gente poderia quase colocar na categoria de um militante do ateísmo. Né? Ele escreve um livro chamado O Futuro, a Ilusão, e a ilusão, no caso, é a religião, né, em que ele diz, olha, Deus, no final das contas, é uma criação imaginária dos seres humanos, porque os seres humanos
se percebem desamparados, e aí eles, numa manifestação regressiva, como uma criança que se sente abandonada, desamparada, eles buscam a proteção de um pai. E o Deus seria essa figura paterna, idealizada, que a gente cria imaginariamente, né? E a religião, por sua vez, seria uma espécie de neurose coletiva. Essa, basicamente, assim, eu estou simplificando bastante, Sim. mas é basicamente a tese do Freud. Mas eu acho que existe uma outra forma de lidar com a questão da espiritualidade, com a ideia de Deus, que me parece mais apropriada e mais honesta, né? Porque, assim, se nós estamos falando de realidades espirituais, nós estamos falando de realidades que não são alcançáveis pelos sentidos. Embora muitas pessoas aleguem terem passado por experiências espirituais. Essas alegações, como eu disse anteriormente, elas não podem ser estudadas cientificamente em si, o objeto delas, porque elas não são reproduzíveis nem publicizáveis. Uhum. O que a gente pode estudar é simplesmente um relato, né? Mas se a gente está falando de coisas espirituais, a gente está falando de coisas que não são acessíveis aos sentidos. Se não são acessíveis aos sentidos, a postura mais honesta seria dizer assim, eu não posso falar nada a respeito disso. Uhum. Então o sujeito está lá numa religião afro-brasileira, e de repente ele tem uma incorporação ali, né? Ele diz, estou incorporando a figura. Eu não tenho como atestar que aquela incorporação efetivamente não está acontecendo. O que eu, como psicólogo, posso dizer é assim, essa pessoa mudou o comportamento. Ela falava de um jeito, agora ela está falando de outro. Ela tinha um determinado padrão de comportamento, agora ela está tendo outro. Eu, como psicólogo, posso falar assim, eu só me restringo a isso. Agora, se há uma presença espiritual ali ou não, a postura mais honesta do profissional é dizer, eu não sei. Então, isso eu acho legal. E aí, quando você fala do Freud, por exemplo, como sendo um ateísta, eu acho interessante, porque ele tem certeza do ateísmo dele. Uhum. Não é hipotético nesse caso. É uma neurose coletiva. Só Sim. que a gente acabou de falar que a própria psicologia é uma hipótese. Então é muito louco isso, né? E aí, eu não sei, eu fico pensando, porque Jung já via um pouco diferente. Eu vi uma entrevista com Jung e que a pessoa pergunta para ele, você acredita em Deus? E aí ele fala, não acredito. Ele é. Né? Como se ele sabe, né? Tem muitas traduções para essa resposta do Jung. Uma delas, que é interessante, assim, é que ele teria dito que eu não acredito. Isso. Eu sei. Eu sei, exato. Eu sei. Essa resposta, essa tradução é interessante porque ela aponta para um aspecto da teorização do Jung, embora não seja um autor que eu conheça profundamente, mas assim, só uma curiosidade, Sim. foi o primeiro autor pelo qual me interessei na faculdade de psicologia, foi o Jung, né? Mas não é um autor que eu tenha estudado profundamente, depois eu acabei indo para psicanálise, para Freud, Winnicott, mas o Jung, ele tem uma pegada gnóstica, né? E a proposta do gnosticismo, né, desde lá da antiguidade, desde o início da era cristã, né, o próprio termo gnosticismo faz referência a isso, é a ideia de que o acesso a Deus, a experiência com o espiritual, se dá pela via do conhecimento. Perfeito. Né, e não pela via da fé. Né? Quer dizer, o Tertuliano dizia, eu creio porque é absurdo. Eu creio justamente porque não é compreensível que um Deus vá lá e morra numa cruz. Isso não faz o menor sentido. Né? Então é justamente por isso que eu acredito. Porque não dá para entender. E o Jung, por sua vez, ele está dizendo, eu não creio, eu não preciso crer em Deus, eu não preciso dar esse salto de fé, porque eu sei. Eu tenho informação suficiente
para saber que Deus existe. É interessante essa resposta dele, porque mostra essa pegada um pouco gnóstica presente na doutrina dele. Eu acho que é um resumo daquilo que ele trouxe, né, em relação ao próprio inconsciente e inconsciente coletivo. É muito interessante. Os arquétipos, enfim. Agora, deixa eu te perguntar. Como Freud enxergava a verdade? Ela é, de novo, relativa, subjetiva, sujeita à interpretação de cada pessoa? Ou nós podemos dizer, não, existe a verdade? Olha, Freud, embora tenha sido um grande interessado por filosofia e tenha estudado bastante filosofia, principalmente no início do seu percurso, estudado Schopenhauer, existem alguns indícios de que ele teria recebido influência de Nietzsche, por exemplo, né? Há alguns autores que defendem que a própria teoria freudiana, em certo sentido, é platônica. Apesar disso, o Freud não tem muitos textos de caráter filosófico. Então, ele nunca examinou, por exemplo, essa questão da verdade. Se a verdade existe, se a gente pode dizer assim, olha, existem coisas que são absolutamente verdadeiras, inquestionáveis, ou se tudo é interpretação, como dizia Nietzsche, né? Se no final das contas não existem fatos, existem apenas interpretações. Agora, um ponto interessante que talvez dê para a gente pensar um pouco da maneira como Freud via a questão da verdade é a seguinte: do ponto de vista dele, quando você está atendendo um paciente, não é muito relevante você ficar se perguntando, será que isso que o paciente está me contando efetivamente aconteceu na vida dele? Quer dizer, o paciente, por exemplo, conta para você que ele levou uma surra do pai quando ele tinha 5 anos de idade. Será que isso efetivamente aconteceu? O Freud vai dizer, isso não tem tanta relevância, embora é uma questão legítima, mas não tem tanta relevância para o tratamento. Por quê? Porque mesmo que não tenha acontecido, o fato daquela pessoa acreditar que aconteceu já faz com que aquilo seja uma realidade para ela. Tá? E quando a gente fala de valores da vida, morais, como é que eu posso dizer para uma pessoa ou não se o que ela está vivendo é certo ou errado, melhor ou pior, se os valores não forem absolutos, por exemplo, se a verdade não for? Porque se for tudo relativo, tudo é permitido. Só que aí eu acho que a gente tem uma opção nesse caso, né, entre o absolutismo, né, o dogmatismo, melhor dizendo, né, essa postura que vai dizer assim, olha, roubar é errado, matar é errado, mentir é errado, absolutamente errado, né, e é errado essencialmente. É errado, não há possibilidade de relativização disso, né? Você tem essa posição dogmática, e você tem uma outra posição que é dizer assim, não, no final das contas isso é tudo uma construção social, não existe nada na natureza que nos diga que roubar é errado, matar é errado, etc. Eu acho que tem uma terceira posição aí, que me parece ser uma posição na qual a gente poderia colocar Freud, que é mais ou menos a seguinte, olha, a gente pode até se questionar, existe alguma coisa objetiva na realidade que me diga incontestavelmente que matar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado, que adulterar é errado? Eu posso até dizer que não. Porém, eu não posso negar que esses valores, que essas normas de comportamento possuem uma função social que ajuda a sociedade a se manter e a progredir, digamos assim. É absolutamente inegável que a nossa sociedade contemporânea, que tem direitos humanos, por exemplo, né, que tem uma Constituição, uma Carta de Direitos Humanos,
ela é uma sociedade, do ponto de vista da sobrevivência dos seus membros da convivência entre seus membros, melhor do que uma sociedade em que não havia isso. Perfeito. Em que você poderia, por exemplo, escravizar uma pessoa. Uhum. Né? Então, eu diria que o Freud poderia ser colocado nessa terceira vertente. Né? Ele vai dizer assim, olha, a gente pode encontrar uma motivação egoísta por trás da compaixão, da misericórdia, do amor ao próximo, mas com isso não estou dizendo que a gente deveria viver numa sociedade sem esses valores. O Freud ele tinha uma postura, do ponto de vista social, bastante conservadora. Dizer assim, olha, o superego, que é essa instância moral que existe em nós, ele é importante para manter a coesão social, para manter a sociedade minimamente organizada. Mas essa expansão de consciência que aconteceu e acontece ao longo da história, a partir do momento que ela vem, por exemplo, expandimos a nossa consciência, já não dá mais para regredir. Por exemplo, houve um tempo, você citou isso, que a escravidão foi concebida e aceita, inclusive incentivada. Mas a partir do momento que expandimos a nossa consciência, chegamos à reflexão e à compreensão de que aquilo é extremamente errado, moralmente errado, socialmente deplorável, errado, abominável. Uhum. Beleza. Será que depois de termos expandido a nossa consciência, restando pelo menos de nós, conseguiríamos imaginar uma sociedade onde a escravidão fosse aceita novamente? Nós evoluímos em consciência. Então, será que a gente não está crescendo na própria verdade? Pois é. Em relação a esse aspecto, eu tenho um posicionamento bem específico. Eu penso o seguinte, há momentos da sociedade, há momentos dos processos sociais, em que a gente precisa de uma atitude reformista, digamos assim, de questionamento. Né? Por exemplo, no caso da escravidão, todo aquele contexto lá do século XIX que motivou a extinção da escravidão, ele partiu de pessoas que questionavam o status quo, que diziam assim, não, está errado, embora todo mundo faça, embora está todo mundo aí comprando seus escravos e vendendo e etc., e a gente considera isso natural, gente, isso está errado. Então, em momentos sociais, em determinados momentos da sociedade, essa atitude reformista ela é necessária. Mas depois, num outro momento, é necessário uma atitude que a gente não tem palavra para usar, a não ser uma atitude conservadora, no sentido de dizer assim, isso aqui não está mais em discussão. Sim. Isso aqui a gente não pode discutir. E esse, me parece, Felipe, é o perigo de determinadas concepções que a gente vê vigorando na nossa sociedade contemporânea, que afirmam mais ou menos o seguinte, nós temos que questionar tudo, nós temos que colocar todos os valores em questão, nós temos que relativizar tudo. Por quê? Aí entra o risco que você está colocando. Uhum. Porque se eu começo a questionar tudo, daqui a pouco aparece um maluco Sim. que fala assim, mas por quê? Mas peraí, deixa eu pegar lá o Aristóteles. Porque você pega o livro de Aristóteles sobre a política, ele fala lá que a escravidão é natural. Uhum. Então, mas aqui, o Aristóteles fala que a escravidão é natural. Por que a gente inventou esse negócio que a escravidão deveria ser extinta? A gente deveria voltar com esse negócio. Pode aparecer um maluco, e ele vai usar essa justificativa. Exato. Não, mas a gente tem que questionar tudo. Por que a gente vai tratar tudo como se fosse dogma? Esse momento dogmático, digamos assim, ele é necessário para preservar as conquistas da civilização. Mas é sobre isso que eu tô falando contigo. Eu cheguei aqui, ó. Eu fiz todo esse preâmbulo pra gente chegar aqui. Vem comigo. Quando a gente fala de liberdade sexual, o que tá em voga? Se tiverem de comum acordo, tudo é permitido. Só que ignoramos muitas vezes o aspecto biológico do ser humano. Por exemplo, o cérebro da mulher é muito mais sensível a certos neurotransmissores que o do homem. E, por exemplo, muitas mulheres, por serem hiperestimuladas por determinados neurotransmissores,
que são liberados na atividade sexual, quando tem múltiplos parceiros, podem ter dificuldade de se conectar com alguém no futuro. Isso é biológico. Porque a liberdade muitas vezes pode ser ilusória. A gente, quando se diz assim, se aquelas pessoas estabeleceram um contrato e elas estão de comum acordo fazendo aquilo, isso deveria ser naturalmente permitido. Eu acho que precisa fazer um questionamento que é o seguinte: em que condições esse contrato foi feito? Por exemplo, eu tenho uma sociedade, vamos supor, acho que felizmente não é o caso da nossa, mas a gente pode imaginar uma sociedade em que você tenha poucas vagas de emprego, você tem poucos empregos e você tem muita gente. Se você tem muita gente, poucas vagas de emprego, o empresário, a pessoa que vai dar emprego, ela vai estar numa posição confortável de poder escolher, né? Tem muita gente querendo, tem poucas vagas, então eu vou escolher os melhores ali, né? Só que aí, de repente, eu sou um empresário inescrupuloso, eu sou um cara meio sacana, eu penso assim, quer saber, tem tanta gente querendo trabalhar para mim, eu não vou pagar um bom salário, não, eu vou pagar o mínimo, porque se o cara entrar aqui e ele não quiser, eu tenho 10 ele esperando. Então, nesse caso, a gente pode pensar assim, peraí, o cara vai contratar o empregado vai assinar um contrato, ninguém está obrigando ele a assinar, mas essa relação está sendo uma relação sacana. É espúria. Porque o empregado está tendo que aceitar, porque não tem emprego, só tem aquele pouquinho de emprego, ele está tendo que aceitar uma condição miserável, horrível de trabalho, simplesmente porque o patrão, podendo pagar bem, ele não está querendo pagar, porque ele quer embolsar mais lucro. Então, nesse caso, perceba, a relação parece livre, né? O cara, eu estou indo lá trabalhar para aquela pessoa porque eu escolhi trabalhar, mas, na verdade, as condições que me permitem fazer aquele contrato são péssimas. Então, que liberdade é essa, né? É a liberdade da pessoa que está numa relação abusiva. Sim. Continua com o parceiro abusivo, ou o cara está com uma mulher abusiva, ele continua ali, mas ele está verdadeiramente livre naquele processo? Formalmente está. Mas quando você vai atender aquela pessoa, você percebe que ela está toda presa por dentro, aquele vínculo, né? É porque a minha questão é a seguinte: cada um tem a sua própria realidade que vive, ou seja, aquela que passa pelo seu próprio olhar. E as pessoas estão, a grosso modo, perdidas. Muitas não sabem nem pelo que vivem, por que vivem, e daí por diante. Estão apenas se atropelando na própria vida, sobrevivendo. Meu ponto é que quando essas pessoas muitas vezes procuram ajuda, nessa relativização, elas acabam não encontrando um norte. E minha pergunta para você é a seguinte: quando a gente vai girando aqui na nossa conversa e vai chegando bom, pensando, a nossa consciência de verdade ou de valores, ela se expande na vida. Bom, então provavelmente tem coisas que são melhores para o ser humano. Como eu, sem ser invasivo, aponto um norte para essa pessoa que hoje se encontra perdida. Eu dei o exemplo da libertinagem sexual, que causa tanto problema. Poderia falar da pornografia. Pornografia é bom ou ruim? É certo ou errado? Vale a pena ou não? Né? Tem pessoas que vão ver pornografia, não vai mudar nada na vida dela. Tem outras que vão se viciar, se escravizar e vão se perder. Mas, via de regra, eu posso olhar para a pornografia e dizer, cara, provavelmente não tem nada para te acrescentar. Sim. Agora, se eu posso dizer isso, é porque provavelmente tem um ideal. Tem algum ponto para a gente apontar e seguir. Como é que a psicologia se comporta diante disso? Você está falando, eu acho que o fundo do que você está colocando é o papel positivo dos limites. Por exemplo, vou falar
vou responder a sua pergunta fazendo referência a um fenômeno que está acontecendo agora. Eu, inclusive, na minha caixinha de perguntas no Instagram, recebi 2 perguntas hoje sobre isso. Ok. Né? 2 pessoas falando, uma delas falando que sofre do problema e a outra falando de uma outra pessoa que sofre do problema, que é o vício em jogos de aposta. Né? Tem muitas pessoas atualmente que defendem a tese de que não tem que haver nenhum tipo de regulamentação, que jogos têm que ser permitidos, que cada pessoa é responsável pelos seus atos, etc. Ok, mas aí a gente volta naquela questão que eu coloquei agora há pouco. Mas em que medida as pessoas têm essa liberdade e essa capacidade de governarem o próprio comportamento de maneira tão autogovernada, a ponto de conseguirem lidar bem, de maneira saudável, com a oferta desses jogos. O mesmo vale para a pornografia. Né? Se não me engano, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas ouvi dizer há alguns meses que numa determinada tribo indígena aqui no Brasil, que não conhecia pornografia, nunca tinha visto, chegou a internet lá, e muitos homens dessa tribo se viciaram em pornografia. O que é a prova cabal de que se você oferece uma determinada experiência ilimitada para determinadas pessoas, sem algum tipo de instrução, sem algum tipo de orientação, você pode deixar essas pessoas vulneráveis aos seus próprios impulsos. Né? E é o que os pais tentam, os bons pais, né, tentam evitar que aconteça com seus filhos. Quer dizer, na hora que um pai fala assim, você só vai jogar videogame até tal hora, ele não está sendo repressivo. Ele está ajudando esse filho. Ele está dizendo para esse filho assim, olha, filhos, esse negócio é gostoso. Jogar videogame é gostoso. Mas isso tem limite, porque você tem que fazer outras coisas da sua vida. Então, o limite, ele tem um papel muito positivo na vida das pessoas. E, infelizmente, eu acho que isso está mudando um pouquinho agora. Acho que a gente está começando a cair na real. Mas, principalmente a partir dos anos 60, a gente passou a olhar para os limites de uma maneira muito negativa. Lá na França, em 68, teve aquele movimento dos estudantes, que o slogan era, é proibido proibir. Isso é um absurdo. Existem coisas que precisam ser proibidas. Sabe por quê? Eu vou desculpa te cortar. Sim? Vou dividir algo contigo. Freud falava muito sobre isso. É sobre a liberação sexual, cara. Uhum. Que é um dos desejos mais viscerais do ser humano. Porque em 1960 é criado o primeiro anticoncepcional, pô. Uhum. Então, meu amigo, a mulher passa a decidir com quem, quando, e aí o sexo passa a ser de fato livre. A partir do momento que a humanidade começa a descobrir a liberdade sexual, elas querem todas as liberdades. Uhum. Né? Pois é, e aí a gente depois de passados aí, né, mais de 50 anos, a gente percebe alguns efeitos colaterais desse processo. Né? Então, eu digo, por exemplo, eu costumo dizer brincando, né, que nós nunca tivemos num contexto que aparentemente é de muita liberdade sexual, mas que favorece extremamente os homens, paradoxalmente. Uhum. Porque, veja, antes da década de 60, o sujeito que quisesse ter uma relação sexual com a mulher pela qual ele estava interessado, ele precisaria cortejá-la, ele precisaria conversar com o pai dela, ou com a mãe, o responsável, né, a pessoa ali na família, né, precisaria conversar, pedir a mão da moça em casamento, né? E depois do casamento ele teria relação sexual. Poderia até ter antes, em alguns casos, mas seria aquela coisa bem assim escondida e seria difícil para ele conseguir, né? A partir do momento em que essas exigências não são mais necessárias, a pergunta é: quem saiu ganhando nessa história? Né? Quem saiu ganhando nessa história? Foram
as mulheres ou foram os homens que agora não precisam passar por todos esses quebra-molas para chegar até a experiência sexual? Né? É verdade. A gente precisa fazer esse questionamento. Mas talvez a gente tenha perdido de vista que os limites são positivos e são necessários. Você falou do Freud em relação a essa questão da liberdade sexual. Eu acho que é importante fazer um esclarecimento, Felipe, que muita gente entende equivocadamente. É boa essa oportunidade para fazer esse esclarecimento. Eu tenho alguns vídeos que eu falo isso no YouTube. Freud não defende um libera geral. Tem muita gente que pensa isso, né? O Freud descobriu que a repressão de desejos sexuais leva à neurose. Então, saúde significa a liberação dos desejos sexuais. Não. O pessoal dá um salto muito grande, né? Dá um salto muito grande. Da visceralidade do poder do sexo na vida do ser humano, né? É disso. Isso. O Freud descobriu que a nossa sexualidade, ela é desorganizada. O que significa isso? Nós podemos, assim, em teoria, nós podemos experimentar prazer sexual com qualquer coisa. Tem gente que tem fetiche com sapato. Você pega casos aí de pronto-socorro em que o cara colocou no ânus uma garrafa. Assim, a gente pode experimentar prazer sexual com qualquer coisa. O que o Freud mostra é que nesse processo, como a nossa sexualidade ela precisa de uma certa, digamos, organização que passa pelas experiências da infância, pela cultura e etc., nesse processo a gente pode acabar reprimindo certos impulsos. E a repressão, ela é patológica. Por quê? Porque quando você reprime, você joga para debaixo do tapete. Você se engana. Você olha para aquilo e fala assim, não, isso aqui não existe, não. Eu vou fingir que isso aqui não existe na minha vida. E aí o que a psicanálise mostra é que as coisas que você finge que não existem na sua vida, elas voltam, elas te pegam de surpresa, elas te dão uma rasteira. Então, qual é o caminho, né? De alguma forma, né? Exatamente. Qual é o caminho proposto por Freud? Então o Freud está propondo que a gente realize os desejos que a gente reprimiu? Não. O Freud está propondo que a gente tome consciência e que a gente admita conscientemente esses desejos e dê um lugar para eles. Se vai ser a realização, algumas pessoas vão por esse caminho. Mas ele aponta, por exemplo, o caminho da sublimação. Você pode, por exemplo, chegar à conclusão assim, eu tenho um desejo aqui sexual, um impulso sexual na minha vida, uma fantasia, que isso não tem lugar na minha vida. É incompatível com a vida que eu tenho. Então, eu vou sublimar esse negócio. Eu vou canalizar essa fantasia para uma atividade esportiva, para o trabalho, para o estudo, para a produção de uma arte, né, para escrita, para pintura. Eu vou canalizar isso para alguma coisa produtiva, alguma coisa socialmente construtiva. Eu não necessariamente vou realizar. Se eu quiser realizar, se eu chegar no final de uma análise e falar, não, eu quero colocar isso em prática, beleza. Mas não é uma, digamos assim, uma obrigação, uma orientação da teoria do Freud de que todo mundo tem que ir lá e satisfazer todos os desejos sexuais e um libera geral. Não é isso que ele propõe. Porque eu acho que levaria a outra neurose também, a outra loucura, né, irmão? Exatamente. Tanto é que, assim, um psicanalista mal formado, que de repente pensa assim, né? Não, o meu paciente tem que deixar de reprimir, realizar todos os seus desejos. Ele pode levar esse paciente a uma situação assim de saúde mental bem complicada, porque o sujeito vai lá e realiza, ele não dá conta daquilo, ele não tem estrutura para suportar aquela realização da fantasia dele, do desejo dele, o cara pode acabar se matando. É igual aquele pastor que tá andando de peruca e calcinha por aí. Por que que explica isso, doutor? Vamos lá. Vamos analisar esse caso. Segundo ele, tá fazendo uma investigação, né? Tá procurando uma... Me perguntaram uma vez no Instagram, fiquei com vontade de responder assim, olha, ele tá falando a verdade. Ele deve estar procurando uma pessoa. Ele só não disse com que finalidade
essa... É Ele tipo tá um policial procurando, né? trabalhando da paisana, né? Disfarçado, né? Sim. Agora, assim, não tem como saber com segurança, né, o que está acontecendo com essa pessoa, mas, assim, há um indício que nos leva à hipótese de que se trata de uma fantasia fetichista. Sim. Né? Uma fantasia fetichista ali, não se sabe em que contexto aquilo acontece, mas que existem muitos homens que gostam de usar roupas femininas, se vestir eventualmente de mulher, uma prática sexual até, assim, não tão rara quanto as pessoas pensam. Né? Mas esses contextos religiosos são muito poderosos para produzir esse tipo de neurose, não é? Se a relação com a própria relação com a religião foi uma relação problemática. Sim. De sabe? repressão absoluta, né? Exatamente. Quer dizer, se o sujeito não conseguir ter uma relação com a religião, que seja uma relação, digamos assim, de honestidade, de sinceridade consigo mesmo. Se ele quiser fingir para ele mesmo que ele é o santo, que ele corresponde àquele ideal, ele vai ter muitos problemas. Né? Porque me parece assim que uma frase que sintetiza muito bem uma relação talvez saudável com a religião, estou falando aqui especificamente no caso do cristianismo, né? É aquela frase de Paulo na carta aos Romanos, né, que ele diz: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Essa é uma frase muito psicanalítica. Muito boa. Né, porque mostra que nós não temos controle absoluto sobre os nossos atos. E que, portanto, achar que você vai chegar um dia em que você vai ter esse controle absoluto é neurose. Aí você cai na neurose. E Paulo ele ainda completa, né? Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Exatamente. Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Porque ele está olhando para ele e sendo sincero. Sim. E aí é onde começa a liberdade e a vida, né? Sim. Porque é uma admissão, né? Assim, esse me parece um aspecto interessante do cristianismo, né? Que é assim, o cristianismo é uma doutrina religiosa que não doura a pílula. Uhum. É assim, o homem ele só vai ser salvo por causa do favor de Deus. É Deus fazendo o favor. Não tem como o homem atingir um estado de aperfeiçoamento moral que faça com que ele chegue para Deus e fale assim: agora me dá o pagamento pelo meu aperfeiçoamento. Perfeito. Né? O cristianismo vai dizer assim: não, o homem é pecador, por mais que ele se aperfeiçoe, ele vai continuar sendo pecador, essencialmente. Sim. Então ele precisa ser salvo por meio de uma graça. Esse ponto é muito interessante no cristianismo, porque não doura a pílula, né? e não leva a gente a supor a possibilidade de uma perfeição humana. Essa ideia de eu sou uma pessoa absolutamente do bem e de bem. E nem de trocas. Como comumente é ensinado em muitas religiões e igrejas. Do tipo, vou fazer para merecer alguma coisa. Um emprego, um casamento, seja lá o que for. Ou seja, por que o cristão, em tese, deve fazer o que é certo? Ou buscar fazer o que é certo? Por gratidão. Porque como ele recebeu esse favor que ele não merece, ele, pelo menos em vida, tenta mostrar, por gratidão, aquilo que ele olha para a vida e diz: isso é amor. O amor que eu quero para mim é o amor que eu entrego para o outro. E assim vai a vida. Deveria ser, né? Pois é, esse me parece um aspecto muito interessante, que é o oposto da neurose. Né? Assim, se há uma grande lição que o Freud nos ensina sobre o que leva uma pessoa a se tornar neurótica, é mais ou menos a seguinte: o neurótico, ele quer ser santo. O neurótico quer ser santo.
o neurótico quer ser perfeito, o neurótico acha que é possível alcançar os seus ideais, e é aí que ele se ferra. Perfeito. Porque para pensar isso, ele precisa negar, ele precisa jogar para debaixo do tapete, ele precisa fingir que ele não tem determinados impulsos, que ele não tem determinadas inclinações. Então ele precisa mentir para si mesmo. Neurose é uma mentira para si mesmo. Legal. Falta sinceridade e honestidade no caso, né? Perfeitamente. Doutor, pra gente ir encerrando, eu vi uns vídeos seus, bem interessante, porque o senhor faz algumas críticas sobre o que é dito na internet por alguns, sei lá, profissionais, porque hoje está todo mundo vivendo de frase pronta. Uhum. E aí eu queria perguntar para ti, por exemplo, Ítalo Marcilli, eu vi o senhor comentando algumas coisas aí sobre. Qual é a sua visão, no final das contas, sobre a nova, ou o popularismo do autoconhecimento, da autoajuda, da própria psicanálise? Isso tem sido positivo ou tem dado espaço para pessoas oportunistas? Eu acho que tem um aspecto positivo no surgimento dessas discussões sobre autoconhecimento na internet, da qual, em certo sentido, o meu próprio trabalho faz parte, né? Entra nesse grande campo do autoconhecimento, relações humanas, comportamento humano. Acho que tem um aspecto positivo que é levar as pessoas a pensarem um pouco mais profundamente sobre as suas questões. O problema, o grande aspecto negativo é a idealização, que tem levado muitas pessoas, não só por isso, mas isso é um fator que contribui, tem levado muitas pessoas a um sofrimento desnecessário. Que é assim, essa idealização de propor, é assim, um homem para ser homem tem que ser assim, a mulher para ser mulher tem que ser assim, um casamento para ser um casamento bom tem que ser assim, você para ser um profissional de sucesso, para ser uma pessoa legal, você tem que ser assim. Essas idealizações são absolutamente patologizantes. Sim. Sabe por quê? Porque, no final das contas, nem essas pessoas que propõem isso, elas conseguem alcançar esses modelos que elas estão propondo. Tem uma música do Padre Zezinho, uma música do Padre Zezinho, aquele cantor católico, né? Uma música do Padre Zezinho antiga, que me parece que ela permanece atualíssima. Eu só mudaria, só modificaria um elementozinho dela, porque ele diz assim, num determinado verso da música, ele diz assim, sei que a televisão, o rádio e os jornais, aí eu acrescentaria, e a internet, convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. E tem tudo a ver com isso que você está falando. E eu coloco isso no vídeo que eu falo sobre essa questão. Como a religião, de forma geral, e no nosso país, principalmente a religião cristã, né? Como a religião ela perdeu força, muita gente fala, mas hoje tem tanta gente se convertendo aí nas lives do Frei Gilson, tanta gente nas igrejas evangélicas. Aí eu volto no que eu falei no início. Essas pessoas estão, de fato, tendo uma experiência religiosa, espiritual, ou elas estão indo ali porque elas estão desesperadas e não sabem, estão batendo cabeça e não sabem para onde correr? É diferente. Então, como a religião perdeu força, e a religião na sociedade nossa, e em todas as sociedades, não existe sociedade humana sem religião, né? Como ela perdeu força, há uma espécie de vácuo, há uma espécie de buraco de orientação. Eu não estou defendendo aqui que você está defendendo que todo mundo tem que voltar a ser religioso, a religião tem que voltar a imperar, tipo na Idade Média. Não. Mas eu acho que a gente precisa construir parâmetros de orientação que sejam factíveis e que não se apresentem como ideais inalcançáveis para as pessoas. Né? Exatamente. Agora,
como tem esse vácuo, qualquer pessoa que chega na internet falando assim, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer o quê? Essa pessoa, para quem está desesperado, para quem está desorientado, essa pessoa parece assim, nossa, agora é a minha salvação. É isso aqui que eu preciso da minha vida. Tem tanto coach hoje em dia, né? Como é que é? É por isso que tem tanto coach hoje em dia. Exatamente. A pessoa chega com uma convicção dizendo para o que você tem que fazer da sua vida, pronto. Era tudo que você estava precisando, se você está desesperado, se você está desorientado. Doutor, para a gente encerrar, porque eu sei do seu compromisso, qual é o futuro? Bom, vou fazer uma pergunta aí, de novo provocativa. Qual o futuro esperado para a humanidade e para a própria classe de psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, quando a IA parece que está vindo para tomar espaço? E não sei, o que o senhor acha? A minha opinião hoje, eu digo hoje, porque esse negócio da IA está mudando a cada semana, né? A cada semana surge uma coisa nova, então a gente precisa colocar as nossas opiniões sempre assim, até a próxima mudança, né? Hoje, o que me parece, eu olho de maneira extremamente positiva para a IA. Eu acho, depois da internet, da invenção da internet, a maior invenção, a mais revolucionária que a gente teve na humanidade. Porque o que é produzido em termos de auxiliar as pessoas numa série de processos, é porque, infelizmente, assim, tem muita gente preguiçosa que vai só substituir o seu cérebro pela IA. Mas se você tem uma relação com a IA saudável, de usá-la como um auxílio, ela é extremamente poderosa, ela ajuda demais, né? Agora, em relação à psicologia, o que eu penso? Eu sempre coloco essa pergunta. Por que a gente continua ainda em shows de música, se a gente pode ficar em casa, ouvindo a música no Spotify, ou num vinil, ou no CD, ou no DVD, ou no YouTube, com uma qualidade infinitamente melhor do que a do show? Assim, não tem nem comparação. Você ouvir um guitarrista no YouTube e ouvir no show, tudo é muito melhor. Porque lá no show tem um monte de coisa, o cara do som pode ter errado alguma coisa, tem gente lá no meio cantando que atrapalha você escutar. Então, assim, a experiência do show em termos de qualidade musical é muito menor, é muito pior do que a do YouTube e do Spotify. Porém, por que a gente vai no show? Porque a gente quer ter a experiência de estar perto do cantor. Fazendo a aplicação disso para a psicologia. Felipe, não resta a menor sombra de dúvida. Assim, que os meus colegas aqui me perdoem se isso pode causar algum tipo de desconforto. Não há a menor sombra de dúvida que a IA é melhor do que um percentual gigantesco de profissionais. Por uma razão muito simples. A IA consegue processar informação numa velocidade e uma quantidade de informação muito maior do que a gente consegue. Então você consegue, por exemplo, pegar 10 sessões de um paciente transcritas, colocar na IA, e ela te dá um resumo. Quanto tempo levaria para um profissional muito capacitado fazer isso? Dias. Dias para ele fazer um trabalho como esse. A IA consegue fazer em minutos. Então, assim, não tem comparação. Agora, por que as pessoas vão continuar fazendo terapia? Porque por mais que a IA seja esperta, elas vão continuar querendo a experiência de serem escutadas por um ser humano. Essa experiência é insubstituível porque a IA nunca vai ser um ser humano. Por mais interessante, por mais que a gente construa robôs perfeitos, ela nunca será um ser humano. Então as pessoas continuarão querendo a experiência de conversar e serem escutadas por seres humanos. Perfeito. Meu amigo, te agradeço. E eu que agradeço o convite. A gentileza de nós repetirmos em breve esse papo com mais tempo, porque eu creio aqui que dá pra gente falar muita coisa bacana ainda. Com certeza. Deixa só um recado aqui pra galera e na sequência eu já finalizo o programa.
Quero agradecer o convite, Felipe, agradecer a participação aqui, foi um prazer, são temáticas sobre as quais eu adoro conversar, assim, tenho colegas que se deixar a gente fica assim, horas e horas no bar conversando sobre esses assuntos, é sempre muito interessante ter a oportunidade de falar a respeito deles, e quero deixar um convite para quem quiser entender um pouco mais sobre psicanálise de maneira mais profunda, e dessa forma que eu converso, que eu considero que a minha maneira de falar sobre psicanálise é diferente por ser didática, por ser simples, por ser acessível, eu quero convidar todo mundo a participar da Confraria Analítica, que é a minha escola de formação teórica em psicanálise, é muito acessível financeiramente, a gente trabalha com sistema de assinatura, tipo Netflix e Spotify, então quem desejar, vai ser um prazer receber você na confraria, e o link para participar está na minha bio, está lá no YouTube, é confrariaanalítica.com. Vai ser um prazer, quem desejar estudar psicanálise, quiser estudar psicanálise junto comigo, vai ser um prazer receber. Dr. Lucas Napoli, muito obrigado. Vamos repetir. Valeu, obrigado você. Por favor, vamos repetir em breve. E aí, quando vier a São Paulo, por favor, esteja presencialmente aqui no estúdio, vai ser uma honra para mim recebê-lo. Pode deixar, vai ser um prazer. Um pedido. Dependendo de algum convidado que eu venha a ter, eu peço para que o senhor apresente o programa comigo, mesmo que à distância aqui do meu lado, que vai ser uma grande honra tê-lo aqui como co-host, conversando aqui com colegas. Maravilha, tendo disponibilidade, será um prazer. Tá bom, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, um abraço, bom fim de semana. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso pro Dr. Lucas Napoli. Se é para brigar com alguém, pode brigar comigo, não tem problema. E até o próximo programa. Viva uma vida alegre, feliz, mas com limites. Deus abençoe. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Mane, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A Mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IRONTALKS, tenha seu desconto. Compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.